Você viu no começo do Cidade a situação dos comerciantes da Rua da Alegria, né, no centro de Maceió. Essa história a gente recebeu ontem na nossa produção, no nosso WhatsApp, trouxemos aqui na tela da TV Pajuçara, por conta da obra, né, da Prefeitura de Maceió, de requalificação do centro, que mal começou e teve que ser paralisada. Os comerciantes reclamam que com a rua paralisada, fechada, eles estão tendo prejuízo. Mas como nós mostramos mais cedo, o problema é bem maior. O IPHAN determinou a paralisação da obra por tempo indeterminado após possíveis danos ao patrimônio arqueológico do centro histórico da capital. Foram encontrados vestígios nos trilhos dos antigos bondes também, além de elementos que possivelmente podem caracterizar um sambaquis. Que significa isso? Um sítio ou sítios arqueológicos deixados por povos pré-históricos que habitaram a costa brasileira há até 8 mil anos atrás. É muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Muito antes dos tupis guaranis. De acordo com informações do site História de Alagoas, os bondes elétricos chegaram a passar muito aí na região, mas foi no início do século passado. Inclusive, eles começaram a circular no dia 12 de outubro de 1913, ou seja, mais de 100 anos. E passavam exatamente por essa região aí, porque chegavam até o Palácio dos Martírios. Você está vendo aí os comerciantes da região lá ontem, e agora essa foto aí que mostra um pouquinho dos bondes aí. Foram encontrados nesse local os dormentes, como a Bia falou, que são aquelas estruturas de madeira, né, que por muito tempo era usado para ferrovia, né? Hoje em dia, por exemplo, os trilhos do VLT são sustentados por dormentes de cimento, né? Mas antes eram feitos justamente de madeira. E o primeiro bonde exatamente circulou aqui na capital em 1913, no governo de Clodoaldo da Fonseca, sendo a concessão da Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos de propriedade da família Machado. Nesse site é possível ver uma foto, coloca de novo aquela foto, por favor, que mostra a inauguração do sistema de bondes elétricos na Praça dos Martírios em outubro de 1913. Então, assim, quando a gente fala de história, é importante a gente relembrar. Isso aqui é um dormente exatamente dessa época, né, bem antigo de fato, e tem a foto. Ó, essa foto aqui foi da inauguração. Pode deixar frisadinho aqui. É na Praça dos Martírios, ou seja, o bonde passava por essa Rua da Alegria e chegava exatamente na região dos Martírios. Mas qual é a importância histórica de descobertas como essa? Por que esses vestígios do passado são valiosos? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor Aruan Lima. Ele é professor do mestrado em História da Universidade Federal de Alagoas e conversa com a gente a partir de agora. Professor, para quem não conhece, né, ou não valoriza a história e descobertas arqueológicas, pode até achar que a obra foi suspensa por um exagero, né? Afinal, estava tudo já embaixo do asfalto. Mas não é bem assim, né, professor? Boa noite. Boa noite, Edson. É um prazer, né, estar aqui falando com você. Você tem razão, né? Eu acompanhava a sua fala anterior, quando você iniciou o tema, e é algo muito difícil no nosso país convencer as pessoas sobre a importância da preservação do patrimônio histórico. Isso se dá também por uma incapacidade do governo, e aí eu falo das 3 esferas governamentais, município, Estado e União, de convencer a população de que a preservação ela ajuda não só na criação de um ambiente mais saudável, seja cultural, seja social e até mesmo economicamente, né? Então, se a gente pegar os exemplos dos países mais desenvolvidos, né, todos eles têm políticas de preservação muito agudas, né, muito vivas, né? Então, as pessoas quando viajam vão visitar espaços de preservação histórica nos países desenvolvidos, né? Porque aqui nós não podemos fazer isso também. Só que isso não vai acontecer de forma espontânea. A gente precisa trabalhar isso e explicar para as pessoas por que isso é importante. Pois é, e aí às vezes, né, por de repente descaso de gerações anteriores, né, quando, por exemplo, inauguraram ali o sistema de bonde, já pavimentaram aquela via de uma outra forma, de repente não encontraram já esses vestígios mais antigos, né, depois colocaram asfalto por cima, então vão se escondendo essas marcas, né, professor? E aí quando acontece, por exemplo, uma obra ou algo maior, é que se encontra esses vestígios, né? Justamente, tem o descaso das gerações passadas, mas às vezes isso também é obra consciente, né? Então,
Eu conversava com um colega sobre essa intervenção e a gente chegou a uma conclusão, né, que esse processo, inclusive, ele deve ser observado com muita atenção pela sociedade civil maceiense, em razão de que muitas dessas obras, tais como aquelas que aconteceram no passado, elas terminam escondendo a nossa história, né? Então, assim, não só a história, como também o nosso presente. Então, se você observar, por exemplo, essa obra tão importante que está sendo executada, fundamental, eu diria até, para a acessibilidade, para que a mais ampla diversidade de cidadãos maceienses possa circular no centro da cidade, mas se você olhar os desenhos que foram feitos por parte da prefeitura e tudo mais, neles não contemplam, por exemplo, os trabalhadores ambulantes que estão ali, né? Na previsão, na concepção do projeto, né? Eu falo na concepção gráfica, né? Não quer dizer que não contemple em outras esferas. Eu não conheço bem o projeto. Mas na concepção gráfica, a nossa imagem é de uma modernização do centro da cidade, né? E essa modernização ela não pode acontecer apartada do passado, né? Então a gente precisa trazer um pedaço do passado para que a gente se lembre de como a gente chegou até aqui. Pois é, e é importante, né, professor, porque assim, o centro de Maceió nasceu no Jaraguá e foi se expandindo principalmente na região central. Então a gente tem a maioria dos prédios históricos, antigos, e que pode gerar até mesmo um turismo, né, histórico, que a gente vê em várias cidades, está no centro, mas às vezes escondido atrás das fachadas das grandes lojas que encobrem praticamente todo o casario aí do centro, né? Justamente. Essa parte, né, de como é que você transforma a preservação do patrimônio histórico em ebulição econômica, né, ela passa por fora da minha formação, né? Eu não conheço bem como é que faz isso, mas isso é feito em vários lugares. Então, isso costuma, como dizem as pessoas hoje em dia, né, isso agrega valor, né, a uma visita de uma família que vem a Maceió procurar praia e termina encontrando cultura, né, termina encontrando uma cidade preocupada em acolher em preservar o seu passado, né. Mas eu queria, Edson, lembrar que não é qualquer passado, né? Também a preservação do passado, ela precisa ser plural, ela precisa garantir que uma diversidade de sujeitos históricos seja lembrada, não só aqueles grandes sujeitos, né? Você mesmo lembrou o nome do governador quando foi inaugurado os trilhos, mas a gente precisa lembrar quem trabalhou na construção dos trilhos, né? Então, essa lembrança histórica, ela também precisa ser objeto da nossa reeducação, né? E é por isso que em muitas obras dessa natureza, Edson, são contratados previamente profissionais, arqueólogos, historiadores, professores de história, que justamente tem como função tanto fazer estudos preliminares da localidade para saber se há vestígio, se há possibilidade de existência de algum sítio arqueológico ou vestígio histórico de qualquer outra natureza. Um outro profissional para fazer um trabalho pedagógico com a comunidade. Então, eu li no portal do TNH um depoimento de um comerciante muito aflito por causa da queda de movimento, que é uma pauta legítima, né, a sobrevivência desses micro e médio comerciantes, empresários, né, da região, mas que o Estado precisa chegar junto, né, para falar um palavreado mais simples, chegar junto, conversar, produzir política pública enquanto dura a obra, né, para mitigar esse dano, porque termina que um tombamento de uma área pode virar um estorvo se não for acompanhado por uma política pública que ensine as pessoas e demonstre na prática que isso faz o bem e não o mal.
Verdade, professor. Muito obrigado pela sua participação, por ter contribuído nesse discurso aqui, nessa conversa, na verdade, sobre esses históricos, né, esse material histórico que foi encontrado, vai ser investigado e agora, né, como o senhor falou, era para ter contratado antes, mas agora vai ser contratado agora um historiador para acompanhar essa situação. Muito obrigado, uma boa noite.